Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tava com tanta saudade de gravar podcast assim em vídeo pra vocês, mas finalmente agora eu já consegui finalizar assim o escritório. Pra quem não sabe, eu me mudei agora pra São Paulo, tem mais ou menos um mês, e eu quero saber de vocês, se vocês gostaram da decoração. Eu ainda tô arrumando, mas eu posso ser honesta, eu tava muito preocupada assim. Eu queria que fosse algo que vocês gostassem também, mas eu ainda vou acrescentar outras coisas, colocar umas plantinhas. Eu me preocupo muito com a opinião de pessoas, não somente de vocês, mas de outras pessoas, muitas vezes até desconhecidas, sabe? E isso tem muito a ver com o tema do podcast de hoje, que a gente vai conversar sobre validação. Eu sempre fui o tipo de pessoa que desde pequena buscava agradar, e quando eu não conseguia fazer isso de uma forma 100% assim, perfeita, para que alguém ficasse completamente orgulhosa de mim, eu me sentia mal, sabe? E todos esses meus comportamentos assim da infância, da adolescência, de querer ser 100% perfeita e agradável, eles ainda refletem muito na minha vida adulta. Por mais que eu tente fazer movimentos para que eu goste mais de mim e não me preocupe tanto assim com o que as pessoas estão pensando, eu já entendi que validação é um processo muito mais natural do que a gente imagina. Às vezes eu vejo um conteúdo assim na internet e os títulos são assim: como não se importar mais com a opinião das pessoas, como ignorar o que as pessoas estão pensando sobre você. E na verdade, para mim, não existe algo que você possa fazer que em um determinado momento da sua vida você vai parar de se importar 100% com o que as pessoas pensam sobre você. Seja a sua imagem, seja o seu intelectual, seja a sua escolha profissional. Validação também é um lugar de importância na nossa vida. É muito bom quando a gente conta algum episódio para uma amiga, algum sonho que está acontecendo e ela torce pela gente e fica imaginando junto com a gente. Isso não deixa de ser um processo de validação. O grande problema é como a gente acaba pensando que só dá para ser assim, que tudo que a gente vai fazer, que todas as nossas escolhas precisam ser validadas e aceitas pelo outro. E foi isso que eu aprendi na minha infância, principalmente dentro de casa com os meus pais, sabe? Esses dias eu tava pensando, todas as vezes que eu conto aqui sobre isso de ser uma filha boazinha, sobre ter sido a filha que não deu trabalho, né? Como eu quis, por muito tempo, recompensar tudo que os meus pais tinham feito por mim fazendo medicina, cursando medicina. E como essa lógica de retribuição também é algo muito capitalista e injusto, né? E a gente pensa logo nesse curso como forma de orgulho, de devolver tudo que os nossos pais deixaram de fazer por nós. Mas não dá para ter uma vida minimamente saudável quando tudo aquilo que a gente faz é pensando no outro e não na gente. E por mais que seja delicioso saber que tem alguém torcendo junto com a gente, saber que quando você conta algo pro seu pai, ele fica, nossa, que legal isso, é muito perverso, porque muitas vezes a gente vai dar de cara com reprovações, inclusive das pessoas que a gente mais ama, assim. Quando eu falo pra vocês que hoje em dia, principalmente depois da terapia, também por conta de um amadurecimento, ainda que pouco, de estar construindo aí um alicerce comigo mesma, por mais que eu já não me importe tanto assim com a opinião, por exemplo, da minha família, não deixa de ser triste saber que em muitos momentos eu sonho sozinha, sabe? Da mesma forma que muitas vezes eu necessito ser o meu amparo nos momentos de tristeza, eu também preciso chegar pra mim em frente ao espelho assim e me validar, sabe?
e falar: esse sonho também é seu, você também merece realizar isso, que boa escolha você fez. Parece simples, mas eu gostaria muito de ter escutado frases como essas, assim, quando eu era mais nova e também no agora, sabe? Faz muita falta não ter escutado, por exemplo, do meu pai ou da minha mãe, agora nessa mudança para São Paulo, algo como: boa garota, você foi corajosa, sabe? Você fez uma boa escolha. Mas eu não posso também ficar esperando isso acontecer para que eu seja um pouco mais feliz, para que eu esteja também confortável comigo. Eu conversei inclusive esses dias sobre isso na terapia, né? Quais são as expectativas também que eu acabo colocando nas pessoas ao meu redor para que elas deem conta quando eu não consigo ainda lidar com aquilo. Nesses anos de relação com o meu pai, com a minha mãe, que são assim as pessoas que mais diretamente eu consigo refletir sobre essa questão de validação, até mesmo, né, pelo tempo de convivência e toda a história que existe dentro de um núcleo familiar, esse tempo que nós construímos juntos, eu já sei o que esperar do meu pai ou da minha mãe quando eu conto algo que está acontecendo na minha vida. Hoje eu já estou mais preparada para saber que muitas das minhas conquistas para eles são algo comum, sabe? E que eu não preciso estar nesse lugar de dar orgulho, nem para eles, nem para ninguém. Se eu conseguir dar um pouco de orgulho para mim, já me basta, sabe? E que o meu orgulho não seja baseado na opinião de alguém, seja baseado nas coisas que eu desejo para a vida que eu tenho no agora. Mas é uma descoberta assim muito difícil ainda, amigas, principalmente quando você passou muito tempo da sua vida imaginando que para ser, na verdade, uma boa pessoa, você deveria ser aquela pessoa que faz o que todo mundo acha muito massa, sabe? Principalmente para nós mulheres, né? Dentro desse recorte também de mulheres negras. São muitas expectativas também colocadas, né? Desde quando a gente nasce, o que é que a gente vai conseguir realizar, e sempre esperando da gente esse movimento de submissão. E daí, quando a gente não corresponde com essas expectativas, a gente lida com uma rejeição muito forte, e a validação que tantas vezes a gente precisa, até mesmo como um empurrãozinho assim, não acontece. Na minha rede de apoios e de afetos assim, que eu tenho construído, tem 3 pessoinhas que eu sei que são as pessoas que eu posso dividir os meus sonhos, que qualquer sonho ou qualquer conquista assim, da mais bobinha, elas serão aplaudidas, validadas com muito amor. Uma delas é a minha namorada, que inclusive ela constantemente fica chateada quando eu não comemoro algo meu, sabe? E tantas vezes, assim, muitos episódios eu consigo me recordar de momentos que algo muito legal acontecia. Daí, quando eu contava pra alguma pessoa e a pessoa não tinha aquela mesma empolgação que eu tava sentindo por dentro, ou recebia como se fosse qualquer coisa, eu começava a tratar as minhas conquistas como qualquer coisa, como algo comum, algo passageiro, sabe? E eu não tô nem falando de coisas grandiosas assim, amigas. Eu tô falando sobre coisas que pra mim eram especiais em algum lugar. E eu não sei, isso também gerou em mim um certo tipo de autoproteção. Eu sei que hoje em dia eu não preciso compartilhar todas as minhas alegrias, e algumas pessoas que eu já conheço, e caso assim eu tenha vontade de compartilhar uma alegria, algumas pessoas a gente sabe o que a gente vai receber, sabe? Por isso que eu tenho essas minhas 3 pessoazinhas assim, que são as que a gente vibra uma pela outra, juntas, e isso é muito importante. Validação é também um elogio, é um lugar de esperança. A questão é quando a gente fica esperando validação de pessoas que já nos machucaram e continuam nos machucando. Quando a nossa busca por validação é tão grande que ela acaba nos paralisando, sabe? Eu sinto que os momentos da minha vida onde eu mais buscava ser amada, ser aceita, essa busca por validação gerou em mim uma pressa que eu nem precisava.
que ninguém precisava. A validação nesse nível completamente exacerbado assim, ela gera uma urgência que nem nos cabe. Uma urgência que diz muito mais sobre o nosso desejo de ser amada do que realmente um desejo de conquistar algo. Quando eu soube, por exemplo, que a Planeta, a minha editora, queria lançar um livro comigo, e por mais que esse momento da minha vida tenha sido um dos mais felizes assim, inclusive para quem quer adquirir o meu livro, o link tá aqui na descrição desse episódio. Quando eu recebi o convite e eu contei para os meus pais e eles ficaram muito felizes, eu sinto que a minha alegria maior foi por isso, sabe? Também por perceber que eu tinha dado esse orgulho assim. Mas logo essa alegria foi derrubada quando eu entendi que isso só acontecia quando eu fazia coisas grandiosas demais. E eu acho um saco, amigas, essa coisa que nos colocam, esses pensamentos sociais e controladores de que a gente precisa dar orgulho para os nossos pais, para a nossa namorada, para o nosso namorado, para a nossa família. Não tem como. É um lugar muito adoecedor. Ficar moldando os nossos caminhos para sermos aceitas só impede da gente entender quem a gente é por dentro. E eu sinto que todos os meus momentos assim de mais revolta, onde eu me permiti ser um tiquinho rebelde, e eu falo um tiquinho porque era uma rebeldia muito mais interna do que eu conseguia externar, foi quando eu consegui assim também me desvencilhar, assim, me afastar um pouquinho desse lugar que eu tanto queria, sabe? Que eu tanto buscava ser validada. E hoje eu me importo muito com o que as pessoas pensam sobre mim. Sempre quando eu volto de um lugar, eu fico refazendo na minha mente que tipo de coisa eu falei. Pra quem me conhece assim no dia a dia, ou pra quem já me viu assim pessoalmente, eu falo demais. Eu sou desbocada. E daí eu tô fazendo um exercício comigo de que eu preciso fazer mais silêncio. Preciso fechar mais minha boca, porque senão eu começo a conversar e contar coisas que não são pra todas as pessoas, sabe? Mas eu esqueci o que eu tava falando. E daí é muito desconfortável também esse comportamento que eu tenho comigo de rever as coisas que eu falei, não no sentido de me reavaliar, mas eu faço isso pra me criticar, pra ver o meu erro. Um erro que às vezes nem existiu. E que se existiu também tá tudo bem. Nem tudo que eu ouvi de outra pessoa, por exemplo, pode ter me agradado, e isso não significa que eu não tenha gostado dela, sabe? Infelizmente, essa questão da sociedade da performance, né? A gente acaba se preocupando muito com a nossa imagem, não somente estética, mas a imagem que a gente passa como um todo. Mas isso impede a gente de viver tantas coisas legais. Ano passado, teve um determinado período aí que eu pintei umas mechas no meu cabelo de rosa. Eu fiz em casa, amigas, assim, ficou horrível. Ficou muito feio. Mas eu queria ter umas mechas rosas no meu cabelo. Esse ano eu vou dar um jeito em fazer isso. Mas eu queria ter umas mechas coloridas no meu cabelo, e daí eu fiz em casa com o meu amigo. Não ficou legal, mas eu me senti assim, resgatando algo da minha versão adolescente. Sabe, eu tava feliz por ela e por mim, assim. E eu lembro que eu mandei pra uma amiga e ela falou, nossa, nada a ver, você já tá com 25 anos. E daí eu fiquei pensando, amor, não tem idade pra isso, né? Poderia estar com 25, com 80, com 40. O que isso tem a ver? E simplesmente, se isso tivesse acontecido em um momento onde eu não estava assim tão próxima de mim, muito possivelmente no mesmo dia eu teria ido no mercado pra comprar uma tinta e tirar aquele tom rosa. Por isso que essa coisa do amadurecimento, de estar mais perto da gente, a terapia, né, amigas? De se entender como parte do mundo, mas não como uma extensão, sabe? Da opinião alheia, assim. Existir nesse lugar é muito, muito injusto. Eu me sinto muito feliz quando eu consigo sustentar as minhas escolhas sem me preocupar tanto com a opinião do outro. Para mim, isso é um grande resultado de que eu entendi cada vez mais que quem vai viver a minha vida sou eu. E não, por exemplo, essa minha amiga que julgou o meu tom rosa. E não o meu pai
e não a minha mãe. Algumas vezes, quando a gente conta sonhos nossos assim, para algumas pessoas, a gente recebe de volta um balde de água fria, sabe? E a depender da relação que você tá com você no momento, você acaba se frustrando não somente com a pessoa, mas junto com a pessoa e junto com o seu sonho. E eu sinto que agora, pelo menos, eu tô em um momento onde quando eu compartilho algo, eu já tô com minha capa de chuva. Então, se a pessoa vier com esse balde de água fria, amor, não vai mudar muita coisa, porque eu sei que aquele sonho, quem vai viver sou eu e não a pessoa. Quem vai passar ali 24 horas do dia acordando, fazendo as coisas acontecerem, sou eu e não a pessoa que tá me julgando, não a pessoa que me jogou o balde de água fria. E aí cabe também refletir se todos os nossos sonhos e se todos os nossos desejos devem ser compartilhados com pessoas que estão machucadas e que buscam machucar o outro de volta, né? Tem uma reflexão que uma vez eu escutei, que eu até fiz um vídeo no meu Instagram, @sofidice, para quem não me segue, e a reflexão é mais ou menos assim: você não vai encontrar validação na geração que te machucou e na geração que tá machucada. E isso faz muito sentido, amigas. Quantas vezes a gente não vai buscar validação em um familiar que tá todo machucado, que faz parte de uma geração assim, que só fazia aquilo que a sociedade, os pais também queriam e nos machucam de volta, né? Isso é muito pra gente refletir sobre os papéis dos nossos familiares, mas também sobre as expectativas que a gente tem em relação a eles. Mesmo que as expectativas que eles coloquem na gente sejam horríveis, infelizmente a gente também acaba trabalhando da mesma forma, né? A gente também tem expectativas em relação aos nossos pais, à nossa família, ao nosso companheiro, e eu tento alinhar isso comigo aqui dentro antes de compartilhar. Com Sofia, por exemplo, a minha namorada, a gente tem ali, né, um espaço seguro e confortável. Quando eu conto algo pra ela e ela não responde da forma como eu esperava, eu também tenho que alinhar as expectativas que eu coloco nela, né? Mas o que eu acho mais confortável e interessante da nossa relação é que eu também tenho esse espaço pra chegar e falar: ah, amor, eu fiquei chateada porque eu esperava que você fosse receber dessa forma e etc. E ela me responde: ah, amor, desculpa, mas também existe uma questão de expectativa, etc. Eu ter recebido assim não significa que eu não gostei e tal. E é isso, porque nós temos formas de comunicações distintas também. E relação é isso, sabe? É conversa, é troca. E muitas vezes com os nossos pais, por exemplo, quando a gente tenta abrir esse espaço, é muito frustrante, porque a maioria deles sempre acham que a gente tá querendo criar uma revolta ou atacar. E eu sinto que o nosso movimento não é de ataque, é de tentar ali um tipo de ressignificação, de ajuste. Mas é isso, é uma geração machucada e cabe a gente também aliar as nossas expectativas e entender quais os seus limites dentro dessas relações que você tanto busca validação. O meu limite hoje, por exemplo, para que eu não me machuque com o meu pai, por exemplo, é saber que algumas coisas que eu vou compartilhar, ele não vai levar a sério, vai colocar um tom de brincadeira, uma brincadeira que machuca, e pra mim isso não é brincar. E até que ponto também eu consigo dar conta daquilo. Então, não necessariamente, por exemplo, a gente tem contato todos os dias. Isso não significa que eu não ame meu pai, nem ame, assim, minha mãe, mas eu me sinto mais consciente dentro dessa nossa relação. E eu choro, tá, amigas? Eu choro, eu sinto falta, eu sinto que o pior de tudo é sentir falta de algo que você nunca viveu. Isso é muito complicado assim, porque você fica, nossa, eu queria isso, mas eu sei que eu não vou ter. E aí é realmente voltar nesse caminho de, tá, eu não tenho isso, mas eu também tenho uma construção, assim, de amor próprio comigo. E que eu queria muito que eles experimentassem também. Queria muito que meu pai pudesse se olhar no espelho e gostar 100% de quem ele é. E minha mãe também, sabe? Que ela se sentisse 100% confortável e que ela compreendesse que ela não precisa se importar tanto com a opinião das outras pessoas. E quando você cresce em um ambiente onde os seus responsáveis estão a todo momento pensando muito no que as pessoas vão falar sobre a família, você internaliza isso. E eu por muito tempo internalizei, sabe? Eu tinha pra mim uma necessidade de ser bom em tudo, de ser excepcional. E quando eu entrei, por exemplo, no ambiente corporativo de trabalho, isso foi muito frustrante pra mim. Eu trabalhava nos finais de semana para que o chefe gostasse de mim. Eu passava do meu horário de trabalho, vivia pelo trabalho. E hoje eu tô reaprendendo que, por exemplo, a minha vida
vida não é só trabalho. E eu tenho que colocar essa validação, até mesmo essa palavra, em um lugar de naturalidade também, porque eu trabalho com internet, amigas, e com, por exemplo, o livro, né? Então, constantemente as pessoas estão me avaliando, constantemente as pessoas estão comentando algo, ou sobre mim, ou sobre algo que eu faço. Mas eu sinto que pela primeira vez na vida, eu tô pronta pra me defender. E eu nunca tinha experimentado isso, sabe? É meio que mágico, assim. Eu tenho até que conversar sobre isso com a minha terapeuta. É muito bom ter um tipo de certeza sobre si, porque antes, quando alguém me apontava algo que eu tinha feito de errado, o meu primeiro movimento era pedir desculpas para a pessoa. E hoje, antes de pedir desculpas, eu reavalio se o que eu fiz foi errado ou não. Eu não tenho essa urgência como antes de pedir logo desculpas para que a pessoa continue ali na minha vida. É claro que eu vou sofrer com rompimento e etc. Mas só de conseguir parar um pouco e reavaliar o meu comportamento sem antes correr para me justificar e tal, eu tenho bagagem para defender também as minhas escolhas, sabe? É isso, sustentar as nossas escolhas é super importante para que a validação não se torne algo exacerbado na nossa vida. E mais do que exacerbado, não se torne uma necessidade assim completamente dolorosa. E sempre quando eu tô deixando de fazer algo só para agradar alguém, não somente para agradar, mas quando eu deixo de fazer algo por medo da opinião de alguma pessoa, eu penso, se fosse só eu faria isso por mim? Por exemplo, vou citar aqui uma coisa de cotidiano. Às vezes eu gosto de utilizar assim uns cacarecos na minha cabeça, colocar umas roupas que nem todo mundo acha muito bonito e tal. E daí eu fico com medo, né, do julgamento. E quando eu coloco e me sinto bem, mas fico preocupada com o pensamento de outra pessoa que às vezes nem me conhece, eu fico pensando, se tivesse só eu naquele ambiente, eu iria usar essa roupa? Sim, então eu vou usar essa roupa. Se alguém me julgar, o julgamento vai durar ali uns 3 segundos. E o que são 3 segundos para quem passa 24 horas comigo, amor? Não é nada. É claro que assim, falando para vocês, parece até algo muito fácil e simples. Mas é um exercício que eu tento fazer comigo de que sou eu que tô comigo. Sou eu que tô 24 horas, amigas, assim, grudadinha em mim. Às vezes nem eu me aguento. É um saco cheio também estar consigo mesmo toda hora, né? Todo mundo fala que o autoconhecimento é uma delícia, mas também tem várias partes de dor e sombra, assim. Mas se não for eu comigo, sabe? Se eu não fizer uma coisinha pra me agradar, quem vai? Se eu não pintar a mecha do meu cabelo de rosa, sabe? Por conta de uma amiga. E isso eu tô citando exemplos simples, mas eu passei, assim, 3 anos dentro de uma universidade fazendo um curso que eu não queria só pra agradar os meus pais. E eu sinto que esse foi o momento da minha vida que mais deixou, assim, escancarado pra mim. O quanto eu tava me deixando de lado. O quanto eu tava fazendo de tudo pra dar orgulho pra pessoas que no fim nem iriam viver minha vida por mim. Todas as vezes que eu tava estudando anatomia lá na faculdade, que era uma matéria do curso antigo que eu odiava, eu ficava pensando, cara, eu tô aqui estudando esse osso, esse órgão, por conta do meu pai e da minha mãe, sendo que quem tá estudando sou eu. Daí foi o momento que eu comecei a fazer terapia pra que eu conseguisse, assim, ressignificar esse processo e aos poucos me libertar. E sinto que não sou completamente liberta, sinto que várias vezes eu volto em várias necessidades, assim, de validação, de querer ocupar novamente esse lugar de dar orgulho, mas eu guardo comigo de que não me cabe esse papel, sabe? Não tem como, é muita responsabilidade também. Dar orgulho para o outro, dar orgulho para alguém, para que a partir daí a pessoa e você, né, sejam felizes. É um lugar quase insuportável, assim, de permanecer. E quem já conviveu com essa realidade sabe do que eu tô falando. Inclusive, compartilha aqui nos comentários do Spotify se você já passou por algo parecido, assim. E eu externei por muitos anos essa minha necessidade de validação para todos os relacionamentos que eu ia construindo ali ao longo da vida. Então, com amigas, com namoridos, namoradas, dentro do espaço de trabalho, até em relação terapêutica, assim, sabe? Eu queria muito ser validada pela minha psicóloga e chegou um momento que ela falou pra mim, Sofia, a gente precisa encerrar o nosso processo terapêutico porque você tá buscando em mim uma validação que eu não vou conseguir te entregar. Não cabe a mim validar os seus sonhos, cabe a você decidir o que você quer pra sua vida. Tem uma música que eu gosto muito, o nome dela é O Que Você Planteia.
Day. É de uma banda chamada Projeto Rivera. Eu não sei se alguém aqui conhece. E eu escutava muito essa música durante a época da pandemia, assim, porque é justamente um relato de alguém que estava tentando se encaixar no ideal, sabe? Projetado pela família, nas expectativas colocadas dentro de uma relação. E eu gritava assim, amigas, por dentro quando eu escutava essa música, sabe? É como se fosse uma oração pra mim mesma, pra que eu entendesse que tá tudo bem não ser normal no sentido de não ser um padrão esperado pela sociedade. E tem uma parte que eles cantam que eles colocam bem assim: eu endoidei e vou ser feliz demais por não ser tão normal. E eu me apegava a isso com uma alegria assim e com um medo também, de que era possível chegar nesse momento onde eu fosse um pouco mais feliz comigo, sem esperar tanto que eu vou ser validada a todo momento. Na maioria das vezes, essa validação precisa partir de mim e ficar aqui comigo. É assim que eu tento sustentar e bancar as minhas escolhas e a minha existência. Antes dos conselhos, não esquece de favoritar o podcast e comentar aqui o que você achou. Ai, eu tava com tanta saudade, amigas. Vou ler o conselho. Gente, eu peguei um conselho antigo, mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra gente ter um dia fixo pra vocês mandarem os conselhos. Sophie, estou desconfiada de uma suposta traição do meu namorado, mas tenho medo de contar pra ele e ele me chamar de louca. Afinal, eu vasculhei as mensagens dele no celular e encontrei fotos e prints que não gostaria. Amiga, traição é algo muito particular, porque não necessariamente o que é traição pra você seja traição pra mim. Mas se foi uma quebra de um acordo que vocês tinham dentro do relacionamento de vocês, é importante que você chegue e que você converse. E assim, não é legal mesmo isso de mexer no celular, pelo menos eu não faço isso, é algo que eu não gosto. Por exemplo, se o celular de Sofia tá aí, eu não fico catando coisas assim, e ela não fica catando coisas no meu. Mas eu acredito muito no fato de uma pessoa que recebeu uma traição. Assim, no meu caso, por exemplo, eu já fui corna, tá, gente? Infelizmente, isso já aconteceu comigo em relacionamentos antigos. E eu sinto que o meu faro, amor, ele é muito bom. Eu tô rindo, mas eu juro pra você que eu já passei por o seu caso e eu já chorei muito, assim, muito mesmo. E é possível, sim, que ele utilize termos como esse, de você é louca, você fez isso, etc. Mas eu, por exemplo, não conseguiria dar continuidade a uma relação onde a quebra de um acordo que é tão fundamental, né, foi rompida ali. Eu sinto que é uma coisa que você precisa muito reavaliar, até a forma como você vai passar isso para o seu companheiro também, para que não seja uma discussão exaustiva e não é algo que é desenrolado de forma fácil, assim, sabe? Serão conversas e reconversas e espero que sejam todas de forma saudável. Mas uma coisa que eu falava pra mim e que eu posso falar pra você é não se deixar se enganar, sabe? Tem uma coisinha da intuição ali que às vezes fala pra gente e às vezes a gente fica querendo se enganar. Olha direitinho se esse solo tá realmente firme, assim, se é nesse tipo de solo que você quer aterrissar. É muito frustrante quando você se dedica para uma relação e você percebe que no fim essa dedicação partiu só de você. Espero que você fique bem, você tenha uma rede de apoio onde você possa conversar. E isso me ajudou muito também quando eu passei por momentos como esse, assim. Eu não deixava de conversar com as minhas amigas, por exemplo, sobre o que estava acontecendo. Às vezes quem tá de fora tem uma visão um pouco mais racional sobre a situação. E é claro, você não precisa seguir o que o outro está falando para você, nem o que eu tô falando aqui para você. Mas só cuidado para você não prolongar essa ferida, que com certeza, infelizmente, já deve estar te machucando. E eu espero de todo o meu coração que isso possa ser resolvido da melhor forma para vocês, principalmente para você. É isso, amigas. Estava com muita saudade, muita mesmo, de gravar episódio. Agora estou morando aqui em São Paulo. E é isso. Espero que esse episódio tenha sido um colo para vocês, assim como foi para mim. Um beijo e até semana que vem.